O glúteo médio é o principal estabilizador do quadril. Então, esse ângulo aqui, ele potencializa o vetor de força do ângulo de penetração das fibras do glúteo médio, tá? Só pra vocês sentirem o drama, ó. Isso. O controle do movimento ele não é negociável, tá? É o que o movimento, você percebe que o tronco ele fica oscilando um pouco. Então, o que eu vou pedir para você fazer? Você vai empurrar a máquina para ancorar aqui o teu cilindro tóraco-pélvico, né, que é a parte do tronco mais a parte do quadril. A gente tem a articulação escapulotorácica e a articulação lombosacral. Então, a gente tem que estabilizar nosso tronco para poder fazer o movimento de abdução, que é abrir a perna, tá? Então, você vai empurrar lá para trás, vai girar o quadril lá para trás e não mexe mais. Aí você vai fazer só o movimento de abdução, tá? Na próxima série. Fala, musas. Hoje treinão completo com a musa Lilian. E eu perguntei pra ela qual é a maior dificuldade. Ela falou que ela treina de perna. Então hoje a gente vai repassar todos os exercícios de perna aí, que ela tenha dúvida. E pra vocês também tirarem as suas dúvidas. A gente vai começar com a cadeira abdutora aqui. Essa máquina aqui em específico, ela tem um vetor de força de abdução, ou seja, ela vai abrir a perna, mas ela também vai fazer a extensão do quadril. A perna ela vai pro lado e pra baixo, tá? Então os dois movimentos que o glúteo faz, a gente vai começar aquecendo uma sériezinha de 20 repetições. Bora! Um pouquinho mais dinâmico. Aí, só pra aquecer. Só pra gente preparar o músculo pra ele entender que ele vai receber a pancada depois. Procura trabalhar já no aquecimento, bastante amplitude do movimento. Isso, pra já ir trabalhando a mobilidade. 20. Vamos lá, segunda série agora, uma série de preparação, tá? É uma série que não é mais uma série de aquecimento, eu aumentei um pouquinho a carga. E a gente vai fazer um estímulo um pouquinho mais forte. 15 repetições. 3, isso. Já vai dando um pouquinho mais de tensão na musculatura. 6, 7, 8, 9. Estabiliza bem o quadril. Mais 5. 4, 3, 2 e 1. Boa. Só começando. Ó a carinha, ó a carinha. Tá queimando já. Tô rindo de nervoso. O intervalo, você colocou lá no meu treino 50 segundos. Se em 50 segundos eu sentir que eu ainda não estou recuperado, eu posso estender um pouquinho mais, ou eu tenho que fazer esse tempo, travadinho, eu posso fazer menos. Então, esse tempo, na verdade, é só um parâmetro para você ter uma noção de como é que tá o teu corpo. Mas se você vê que precisa de um pouquinho mais de intervalo, você pode dar mais 10, 20, 30 segundos. Tá? Ele não é fixo. Eu coloco só intervalo para a gente ter um parâmetro de tempo de treino, né? E do estímulo que eu quero proporcionar. Mas se ela, de repente, colocou uma carga um pouquinho acima, ou no dia está um pouquinho mais cansada, ela pode dar um pouquinho mais de intervalo. E se sentir também que o corpo já está um pouco mais recuperado, ela pode encurtar esse intervalo. Agora 3 séries válidas, 12 repetições. 7, 8, 9, 10, 11, só mais uma. Boa. Aqui, o movimento você percebe que o tronco ele fica oscilando um pouco. Então o que eu vou pedir para você fazer? Você vai empurrar a máquina para ancorar aqui o teu cilindro tóraco-pélvico, né, que é a parte do tronco mais a parte do quadril. A gente tem a articulação escapulotorácica e a articulação lombosacral. Então a gente tem que estabilizar nosso tronco para poder fazer o movimento de abdução, que é abrir a perna, tá? Então você vai empurrar lá para trás, vai girar o quadril lá para trás e não mexe mais. Aí você vai fazer só o movimento de abdução, tá? Na próxima série. Tô morrendo já. Ó, como fica mais difícil. É isso. 3, 4, 5, 6, 4, 7, 8, segura a volta. 9, sustenta bem a volta. 10, mais duas só. 11, uma. Boa. Deu. Sentiu diferença? Muito. Nossa, queimou tudo. Essa estabilização, no começo, é mais difícil fazer porque vocês não estão acostumadas a travar o tronco para fazer o movimento das pernas. Aí depois, vai ficando mais fácil, você vai conseguindo aumentar a carga porque está mais estabilizado. Aí, tá vendo? Você tira o foco do meu treino. Estabilizou, última série. Isso. 2, boa. 3, sustenta a volta. 4, 5, 6, 4, 7, sozinha. 8, 9, 10, 11, mais uma. E aí? Ai, gente, foi só o primeiro. Só o começo, é só o começo. Bora? Agora, ela vai fazer abdução em pé, em quadril de 45 a 60 graus, tá? Pra gente atingir ali o glúteo médio. E junto, a gente vai fazer um bicep com a band lá no tornozelo. Então, ela vai sair da máquina e vai fazer a passada lateral aqui, ó. Deslocamento lateral, tá? Com a band lá no tornozelo também pra gente atingir o glúteo médio.
15 repetições. Isso. Aí a mesma coisa, ó. Estabilização na parte superior, estabilização do quadril. E abriu. Isso. 2, 3, sustenta a volta. 4, pico de contração, sustenta a volta. 5, 6, isso. O controle do movimento ele não é negociável, tá? É o tempo todo bem controlado. Boa. Vamos. 15 repetições. Saiu. Deslocamento lateral. Aí coloca no tornozelo. Quadril. 45 a 60 graus. Passada lateral. Abre o elástico. Fecha pouco. Sustenta a volta. 2, 3, 4. Tenta abrir mais. Isso. 5. Força. 6. Força. 7. Um pouquinho mais pra trás. Isso. Vai. 8. 9. 10. Mais 5. 4. 3. 2. 1. Voltou. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Boa. 8. 9. 10. 11. 12. Só mais uma. Aí, deu. O glúteo médio é o principal estabilizador do quadril. Então, esse ângulo aqui, ele potencializa o vetor de força do ângulo de penetração das fibras do glúteo médio, tá? E aqui a tendência do movimento, essa máquina, quando você abre, a tendência é o tronco oscilar. Pra gente manter o ângulo do glúteo médio, a gente tem que deixar ele parado aqui, ó. Ancora aqui, ó. Se você estivesse abrindo a máquina, abre, estufa o peito e gira o quadril pra trás. Aí aqui, ó, você vai só abrir a perna, sem variar a posição do tronco. Bora. 3, aí. 4, isso. O apoio do joelho, abre a máquina. 5. Joelho, abre a máquina. 6. 7. Isso. 8. Bora. 9, não perde o tronco. 10. 5. 4. 3. Segura a volta. 2. E mais uma dessa. Boa. Bom passeio. Quem falou que ia ser fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e uma, voltou. 1, isso, desloca. 2, desloca. 3, desloca. 4, 5, 6, 8, 9 e 10. Mais 5. 11. Vai sentir queimar. 12, 13, 14. Aí. Vou pra casa. Tá ouvindo? Bora? Bora. Aí, é isso. Glúteo abre a tua perna. Glúteo contrai e abre a tua perna. Boa. Empina. Isso. 4. Mais. Boa. Put your hands up, feel the beat up. DJ Janelle, Secano Remix. Pode? Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoura elástico. 9. Estoura elástico. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Voltou. 1, 2, 3, 4, 5. Bora. 6, 7, 8, 9, 10. Tá tranquilinho. 11, 12, 13, 14. Aí, deu. Gente! Então você coloca isso daqui? Pode ficar com elástico, pode ficar com... É amigo. Fica tranquila. Acho que isso Você vai aqui fazer é elevação pélvica agora. Extensão de quadril, tá? Você vai fazer a extensão do teu quadril com elástico em
cima da tua patela, aqui na coxa, tá? E aí o que você vai fazer com o elástico? Você vai tentar arrebentar ele. Você vai abrir ele o máximo, manter o quadril estabilizado, porque o glúteo ele faz abdução. E eu vou pedir para a ponta do teu pé ficar virada para fora, pra gente fazer a rotação externa do fêmur, que também é o movimento do glúteo. Então, aqui a gente vai ter 3 vetores de força pro glúteo, tá? Extensão do quadril, abdução e rotação externa do fêmur. Nessa mesmo? Elevação pélvica. Qual que você faz aqui? Naquela? É. Você se sente mais confortável naquela? Quando eu sento, eu tenho que ajustar bem em cima do quadril? Ou eu deixo um espaço? Então, na verdade, quando esse espaço fica, você tem uma limitação de amplitude. Você consegue descer menos, né? Se você conseguir ajustar ali a almofada um pouquinho mais para baixo, para deixar sem espaço nenhum no teu quadril, aí você consegue descer um pouco mais e aí você tem uma ativação maior do glúteo, que ele trabalha melhor na porção mais alongada, lá embaixo. Uma perguntinha simples, não sei se está gravando. Mas quando tem que colocar peso dos dois lados assim, as anilhas elas têm que ficar iguais? Por exemplo, são 20 quilos. Sim. Eu posso colocar 2 de 10 nessa e uma de 20 nessa? Pode, mas assim, eu vou te explicar agora com o olhar de engenheiro. Né? Quando você tem mais massa deslocada de um lado, você tem mais torque de um lado da máquina. Então, teoricamente, a máquina ela vai pender a virar pro lado, mesmo tendo o mesmo peso. Entendeu? Então, se você colocar, por exemplo, 4 de 5 e uma de 20, você vai ter mais massa deslocada para cá. Então, o torque vai ser maior. O torque é a distância entre o eixo de rotação da máquina e onde está sendo apoiado o peso. Então, como as anilhas vão para um espaço maior desse lado aqui, o ponto de apoio é um pouquinho mais distante. Então, a tendência da máquina é girar. Vai danificar a máquina? Eu acho que não. Mas faz uma diferença quando a máquina é um pouquinho instável. Tá bom? Mas no resultado, então, Não, nenhum. aqui quando eu ajusto, Ricardo, eu costumo colocar mais ou menos aqui no quinto buraquinho aqui. Tá. Por quê? Porque aí quando eu levanto, eu sinto que eu fico mais apoiada aqui. Aí eu não sei se eu tô me posicionando errado na máquina, porque quando eu coloco aqui, fica na minha barriga. Aí a hora que eu subo, Você tem que ajustar e colocar o quadril mais para trás, né? A ideia dessa máquina, como você vê, que a amplitude dela máxima é aí, é você deixar ele mais perto do teu quadril, tá? Não para cima, porque senão você perde a amplitude na hora de descer. Entendi. E o que acontece quando você perde essa amplitude? Você deixa ele trabalhar o glúteo na porção mais alongada, que ele vai enfatizar mais a hipertrofia. Entendeu? Então, quanto maior for o teu ângulo de flexão de quadril, mais alongado o glúteo vai estar, então favorece muito mais a hipertrofia nessa posição. Porque você tem mais torque pro quadril, tá? Então a ideia é trabalhar quanto mais justo, melhor. aqui seria o máximo. Isso? É, joga o teu pé um pouquinho mais pra baixo, isso. A força sempre no calcanhar, tá? Abre um pouquinho mais pra base, abre um pouquinho mais pra base, isso. Gira pra fora, ponta do pé, aí. E agora, ó, abre o elástico. É isso, tá? O tempo todo o elástico tensionado. E agora você faz a extensão do quadril. Quanto você coloca de carga aqui? Você tá sem peso, né? 80. Sim, 40 em cada lado. Ela achou que ia fazer sem peso. Eu achei. Então, vamos colocar 20. E aí você faz a primeira série, e aí você me fala qual é a sensação desse tipo de execução, tá? Forçando o calcanhar, bora. Ó, calcanhar e o glúteo. Lembra do glúteo? Ele contrai para subir teu quadril, tá? Então, é esse movimento aqui, ó. 2. Espreme, aperta em cima 2 segundos, segura a descida. Calcanhar, força de reação aqui, ó, na plataforma, espreme o glúteo. 3. Calcanhar, 1, 2, 3 segundinhos, 4 segundinhos de descida. 1, 2, e desce, 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 sobe. 1, 2, desce, desce. 1, 2, boa. 1, 2, calcanhar, glúteo. 1, 2, 1, 2, preme ele em cima, aperta, segura a volta. Mais uma só, mais uma só. Aí. Boa. Como essa máquina aqui ela é angular, então pode jogar o teu pé um pouquinho mais para trás, tá? Porque aí o teu quadril está direcionado para cima e não para trás como se você estivesse se jogando para trás. Eu sinto que eu faço esse movimento mesmo. Mantém o apoio só da escápula aqui, esses 2 ossinhos das costas, ó, eles que apoiam para você estabilizar o tronco. Cada máquina tem uma alavanca diferente, né? E o peso, como é que tá? Tá bom? Tá bom. Pra 12? Desse jeito, acho que eu não aguento mais que isso. Bora. Aí o pé mais pra trás, encaixa mais, isso. Bora. Glúteo, 2, só. Ponta do pé pra cima, apoio só no calcanhar. Calcanhar e glúteo, 3, isso. E abre esse elástico, arrebenta ele. 4, aí quando descer mantém ele aberto. 5, 1, 2, segura a descida. Segura, 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 segura. Sobe. 1, 2, 6. Sobe. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. Vamos, contigo aqui. 1, 2,
10, relaxa, relaxa, relaxa. Bora. 1, 2, 11. Uma. 1, 2, segura. Gente, caramba. O que você se sentiu diferente do que você faz? Eu acho que essa dinâmica de subir o quadril tá diferente, porque eu induzi o corpo pra trás. Isso. Isso tá muito diferente. Perfeito. Apoiar com o calcanhar. Faz diferença porque você transfere a cadeia posterior e transfere pro glúteo. Você tira um pouco do posterior de coxa e do quadríceps. Manter aberto. Contrair, manter aberto. Não sei, parece que é um movimento... Faz a diferença. É cadenciado, né? Você contrai e já mantém. Porque estabiliza o teu quadril, entendeu? Lembra do glúteo médio lá? Ele vai fazer a abdução aqui para estabilizar o teu quadril, junto com o glúteo máximo. Então o elástico aqui mantendo tensionado, ele vai fazer isso, junto com a extensão do quadril. Então, o strap é justamente para isso. Porque a tua mão, ela vai fatigando, né? Os flexores do carpo, que é essa musculatura aqui do antebraço, ela vai fatigando. Então, talvez o teu posterior e o teu glúteo, ele consiga fazer um movimento, né, mais pesado. Só que a mão, ela vai abrindo. Então, o strap, ele ajuda nisso. Ah, então eu posso usar. Você consegue, é para usar, até porque você vai conseguir trabalhar com uma sobrecarga um pouquinho maior. É? Sumou? É. Base um pouquinho mais aberta que o ombro. Então, aqui, ó. Posicionamento, você vai posicionar a largura do ombro, e aí você vai dar mais um passinho aqui, ó, e o pé sempre virado pra fora, tá? Rotação externa do fêmur, pra trabalhar o glúteo. E aí, o que eu vou pedir pra você fazer? Você vai descer, né, com o triângulo aqui, ó, bem perto do teu quadril, tá? E vai agachar. Só que você vai pensar em manter o joelho fixo, e o teu quadril, ele é o eixo de rotação. Então, o movimento, ele começa pelo quadril aqui, ó, quadril, e aí depois vem o joelho, tá? Pro teu joelho não passar da ponta do pé. E não aumentar o ângulo de flexão. Então, o teu quadril tem que estar mais fletido aqui, ó, do que o joelho, tá? E pra subir, você vai apertar o calcanhar, tá? E sempre mantendo o joelho pra fora. Como se você estivesse fazendo a intenção, ó, de abrir a tua perna, tá? No movimento todo. E aí subiu, vai pro glúteo. Não precisa estender todo o quadril, tá? Mantém ele aqui, ó. E aí começa o movimento de novo pelo quadril, ó. Desceu, rodando pra fora, sempre o joelho, ó. Pra fora, aperta o calcanhar, tá? Subiu, desceu, movimento sempre controlado, tá? Aí, perfeito. Isso. Aqui mesmo? Isso. Por cá. Boa. Roda o joelho pra fora, roda o joelho pra fora, roda o joelho pra fora. 2. Isso. Peito estufado, peito estufado. 3. Quadril pra trás. 4. Quadril pra trás. Isso. 6. Aperta esse escápula aqui. 4. 7. 8. Bora. 9. 10. 11. Mais uma. Estufado. E sobe. Aí, deu. Guardou. É isso. Eu senti meu joelho estralando. Mantém sempre o joelho, é o eixo fixo, o quadril que vai pra trás, ó. O quadril vai pra trás. E mantém o peito estufado, tá? Bunda empinada aqui, ó. Antiversão do quadril. E desce. Se a gente jogar o joelho pra frente, a tensão maior, ó. O quadríceps vai contrair primeiro. Isso, o motor primário sempre vai ser o glúteo. O vetor de força tá pra cá, ó. O glúteo. Isso. Aí. Dá pra diminuir o peso? Oi? Dá pra diminuir o peso? Não. Jamais. Deveria ter falado, começa com 10. Oi. Só o peso da máquina. Falou que fazia com 40, a gente colocou 30. Do meu jeito. Tu vê que a técnica, ela sempre precede a carga, né? Foi? Descansa mais uns... Lembra do intervalo? Eu bati 1 minuto aqui, mas você tá ainda bem ofegante. Então, dá uma segurada aí mais uns 20 segundos, 30 a gente começa. Esse é o feeling. Esse é o feeling da gente sentir o treino. Como tá? As intensidades. Se você vê que tá muito intenso, você tá muito ofegante, não vale a pena que você vai parar no meio da série. Tá? Tem que entrar também com essa consciência corporal, né? É. E tu vê que o esforço é maior, né? Mesmo com menos peso, mas você gerando essa conexão muscular, essa consciência corporal, o esforço ele dobra de intensidade. É muito detalhezinho. É. E é isso que diferencia o treino de alta performance, né? É você saber o que você está fazendo, a hora certa de fazer, né? E toda essa consciência corporal. Porque a nossa tendência é compensar os movimentos. Então, eu vou pedir ajuda para todo mundo aqui para executar a tarefa. Por quê? Porque eu quero subir o peso, né? Mas a gente direcionar para onde a gente precisa direcionar, aí é que é o segredo. É aí que entra a metodologia, né? Faz diferença. Aí dá pra entender o porquê que, assim, o tempo que eu treino,
E eu não tenho o resultado que outras pessoas que têm acompanhamento, treinam às vezes em menos tempo, mas tem resultado. Sim, perfeito. Por causa do direcionamento. Tá tudo ajustado ali, né? Intensidade, carga, amplitude de movimento, número de séries, número de repetições, volume de treino semanal, tá? E os exercícios certos, né? Sim. Porque às vezes chega aqui e pega na internet, por exemplo, o treino de alguém, vou copiar. Vou lá fazer agachamento sumô. Eu sei que eu seguro com a perna aberta nesse subo. Mas assim, não entendo tudo isso que você falou agora, o porquê, da onde começa o movimento e tal. Por exemplo, por que eu coloquei elevação pélvica primeiro e o agachamento sumô depois? Né? Elevação pélvica, a gente tem um vetor, você tá deitada, né? Então, você tá nessa posição, você tem um vetor de cima para baixo, plano transversal do teu corpo, né? Que a gente chama. Aqui, a gente tem um vetor no plano coronal. Então, muda o plano, muda o eixo, entendeu? Então, quando eu vejo o exercício, eu tô analisando que plano, que eixo você tá trabalhando. Para você não fazer todos os exercícios no mesmo plano e no mesmo eixo, entendeu? Quando a gente vai montar o treino, a gente pensa em todos esses detalhes. Entendi. Ai, ai. Bora. Conecta. Isso. Bom, perfeito. Quadril vai para trás. 2. Quadril. 3. Quadril. 4. 5. Sustenta um pouquinho mais a escápula. Desce um pouquinho mais em pé. Isso. Quem flexiona é o quadril. Bora. Quadril. 6. Quadril. 7. Quadril. 8. Quadril. 9. 10. Isso. Viu que tá morrendo? Para embaixo e aperta o calcanhar pra subir. Mais uma só. Aí, 12. Boa. Vira. Só mais uma, só mais uma, só mais uma. É a tendência agora é cansar um pouco mais, a frequência subir um pouco mais e demorar um pouco mais de tempo para fazer intervalo. Tá? Por isso que do meio pro final do treino, a gente não pode jogar muito estímulo tensional. O que é tensional? Carga. Tá? A gente começa a jogar estímulos mais metabólicos para você conseguir bater os intervalos e não ter que dar tanto descanso assim. Tomar água? Por favor, usa as hidratem-se. Gente, tô morrendo. Musculação é detalhe, não é levantar e empurrar peso. Por isso que às vezes também treino mais curto, mais direcionado, é melhor do que um treino que tem fazer todas as máquinas da academia. Aí entra aquilo que eu te falei, esse cálculo de volume semanal, né? Quando a gente tem a intensidade aumentada, o volume de exercício não pode ser muito grande. Porque o volume, ele é inversamente proporcional à intensidade. Se o número de exercícios que você faz é gigante, né, você consegue fazer, por exemplo, 10, 12 exercícios para perna, com certeza a intensidade está baixa. Ou você está dando muito tempo de intervalo, entendeu? Aí você fica 3 horas na academia, entendeu? Entendi. Mas para você condensar isso em 1 hora, 50 minutos, 40 minutos, a intensidade tem que estar lá em cima e aí o volume, o número de exercícios, ele vai reduzir. Até porque não adianta você ficar fazendo só mais do mesmo, né? Aquilo que eu te falei, do plano e do eixo. Se eu coloco 2, 3 exercícios no mesmo plano, no mesmo eixo, eu tô fazendo mais do mesmo. Entendeu? Entendi. Olha. O som do desespero. O sino tocou. Ai, gente. Lembra, ó. Quadril e o tronco um pouquinho mais em pé, tá? E o peito estufado aqui, ó. Bunda empinada, peito estufado, calcanhar e roda o Esse joelho pra triângulo fora. aqui, eu não posso conectar ele aqui? Vai ficar mais fácil porque tá mais alto, Ah, tá. entendeu? Entendi. Aí você perde amplitude. A intenção é ficar difícil. É, Entendi. a intenção é sempre aumentar a amplitude porque o glúteo trabalha mais. Tá bom. Eu Tá aceito. vendo como a gente quer facilitar as coisas? Eu aceito, né? É fácil, você musa? Não é? 20 anos de experiência, já sei todas as manhas de vocês já. Isso, desce um pouquinho mais em pé, um pouquinho mais em pé. Isso, o quadril que funciona. 2, boa, é isso. Bora. 3, freia no calcanhar. Calcanhar e glúteo pra subir. 4, mais em pé, mais em pé, mais em pé. Isso. Fecha a tua escápula aqui, ó, estufa o peito e desce. Desce assim, ó. Aí, agora sobe, sobe aqui, ó. Boa. É isso. Joelho, quadril vai pra trás. 4. Joelho, quadril vai pra trás. Muito mais um. Aí. Boa. Deu? 12. Eu sempre incluo nos meus treinos, principalmente de posterior, quadríceps também, né? Um exercício de base assimétrica. O que é o exercício de base assimétrica? Um pé na frente e um atrás. Pra quê? Pra gerar esse desequilíbrio intencionalmente e você trabalhar essas questões de propriocepção, que é o equilíbrio, tá? Você falou que você tem dificuldade no búlgaro. Por que eu falei isso? Como ela falou que tem uma dificuldade de fazer o búlgaro, é um exercício de base assimétrica aí, né? Que é um pé na frente do outro,
Coloquei ela pra fazer o búlgaro aqui livre, só pra eu ver o padrão de movimento dela e ir ajustando de acordo com o movimento que ela faz. Vamos lá? Faz do jeito que você faz, só pra eu ver como tá teu quadril, como tá as alavancas, onde você desce o peso. Boa. Bora. 2, 3, 6, equilíbrio. Bora. 7, isso. Pensa que a força, 95% tá no pé da frente. Put your hands up, feel the beat up. DJ Janelle Sanguino Remix. Nossa. Aí, boa. Falhando já? O que eu quero que você faça? Lembra do joelho? Aham. Joelho, ponto fixo, quadril, eixo de rotação. Então, você vai apoiar aqui, ó. Você vai apoiar lá atrás, tá? Então, o joelho, ele não vai pra frente. O quadril, ele vai um pouquinho pra trás, só que eu preciso que ele flexione. Então, ele tem que ir lá pra baixo, ó. Quando você descer, ó, o joelho, ele fica no ponto fixo, ó. E aí o teu quadril, ele vai pra baixo e pra trás, ó. Lembra da posição alongada? É aqui que o teu glúteo vai trabalhar, tá? Então, aqui, ele vai favorecer a hipertrofia. Pra subir, ó, calcanhar pra subir, tá? Ó, altera. Só isso. Só. Tá simples. Facinho, gente. Faz sem peso, faz sem peso. Vou tirar o peso dela para ajustar o padrão de movimento e aí depois ela vai adicionar o quanto de carga ela consegue. Isso, troca a perna, troca a perna. No mesmo apoio aqui? Pode ser? Chega um pouquinho mais pra cá, você. Isso. Joelho, eixo fixo, quadril, isso, ó. E afunda lá embaixo, sem dó. Vai. Aí. 2, é isso, ó. Perfeito. 3, embaixo. Ganha. Sobe. Aí, o joelho pode ir um pouquinho só mais pra frente, ó. Vem. Aí, ó, é isso. Tá travando. Ah! Boa. Deu 12, né? 12. Na minha cabeça deu. Percebeu a diferença? É isso. Aí o teu glúteo vai trabalhar. Se você parar em 90 graus aqui, ó, ele vai trabalhar, mas o quadríceps ele vai ser mais exigido. Entendi. Por isso que eu tava sentindo mais aqui, então. É. O problema é o peso, então. Faz sem peso pro resto da vida. Sem peso. Não, aí você vai adicionando 2, 3, 4, aí vai subir na carga, entendeu? Pegou o movimento, a ideia é você primeiro pegar o padrão motor. Depois que você pegou o padrão motor do movimento, aí você vai adicionando carga, tá? Com peso. Os dois. Tá bom, né? Eu aceito. É, Mas mas recebo? eu recebo. Recebo, senhor. Vai ver Acho até que o... começou com a direita. Direita na frente. Apoia, Aqui isso. é a pontinha? Apoia o peito do pé sempre. Isso, pra ter uma base mais estável, tá? Isso. Lembra do quadril, joelho, ele fica fixo. Isso, relaxa o braço. Ganha. Isso. Eu preciso dessa flexão do quadril. Bora. Aê. Se eu flexiono o quadril, eu não subo. Ó. Bora. Percebe que o teu quadril ele gira um pouquinho pro lado? Seu glúteo médio fraco. Não vai. Aí. Deu? Mais uma só. Aí trocou. Já? Seguido? Esse desbalanço aqui, ó, do quadril, o glúteo médio tá fraco nesse movimento, e aí o que acontece? Ele cede e aí o teu quadril vai pro lado, tá? Então, tenta estabilizar o quadril sempre pra frente, tá? Posicionado pra frente. Pra fazer seguido já ou dá descanso? Faz seguido? Dá uns 30 segundinhos. Viu que tá muito ofegante? É aquilo que eu te falei, tá? Sempre vai buscando esse teu feedback. Tô sentindo aqui, ó. O que acontece? Como o glúteo já foi solicitado muito no começo do treino, agora ele tá fadigado já. E aí ele começa a pedir ajuda pra fazer a tarefa. Aí ele começa a recrutar quadríceps, posterior, entendeu? Esse aqui eu senti queimando. É. Ele participa do movimento, mas a ideia desse movimento é a gente tentar direcionar mais pro glúteo, né? Mas aí, como você já fadigou ele bastante no começo do treino, então ele já não consegue mais, já não tem mais tanto poder de contração. E aí ele começa a pedir ajuda pros outros que estão perto para executar o movimento. Bora. Aí. Quadril. Bora. Peito do pé, estabiliza lá. Isso. Bora.
Afunda. Embaixo. Aí. Passa dos 90 graus lá. Perfeito. 3. Essa perna é bem mais fácil, hein? 4. Essa perna dela aqui é a perna dominante. Você vê que ela executa com mais facilidade o movimento. Bora. Mais uma. Aí, deu. Percebe isso? Essa perna é mais fácil. A gente sempre tem um lado dominante. Então, a gente sempre começa pelo lado que tá um pouco mais fraco, porque a base de carga vai ter que ser sempre esse lado mais fraco. Tá? Senão, o outro lado ele vai continuar sendo dominante. Vai continuar tendo mais força. Independente se você é destro ou canhoto? Oi? Independente se eu sou destro ou canhoto? Independente. Porque aqui no caso, eu sou destra. Tá. E a esquerda é dominante. Então, você tem mais facilidade de fazer o movimento e mais força, né? Você consegue estabilizar melhor o movimento. Então, se você começar por ela, você vai ter uma base de peso que a outra não vai conseguir acompanhar. E aí, você fortalecendo só a esquerda e a outra não acompanhando, você vai começando a gerar tanto instabilidade quanto desvios, né? E deficiências em lados, né, de musculatura. Então, depois, futuramente, vai gerar desvios posturais. Né? Isso. Peito do pé, bem apoiado. Boa. Essa distância Tá é ideal? Tá bom. Isso, usa a base de trás para apoio, desce o quadril. Ganha amplitude, aperta o calcanhar para subir. 2. 3, aí, bem melhor. 4, boa. Concentra. 5, domina o movimento. Aperta o calcanhar. 6, domina. Você manda no movimento. 7. Bora. Calcanhar. 8. 9. Vira o quadril. Isso. 10. Só duas. É teu. 11. Mais uma. Aí. Nossa, esse daqui eu senti muito. Por quê? Porque o teu quadríceps ele vai ter que alongar muito lá embaixo para estabilizar o movimento. Então ele também participa do movimento, principalmente o reto femoral. Ele está numa posição muito mais alongada, né? Lembra que eu te falei que o glúteo ele trabalha em posição alongada? Os músculos como um todo, todos os músculos, né? Ele trabalha, a hipertrofia ela é favorecida quando ele está nessa posição. Então, por exemplo, o tríceps, ele está mais alongado atrás da cabeça. A gente está com o ombro em flexão, né? E o cotovelo em flexão. O quadríceps, quando o quadril está estendido, né? Quando ele está flexionado aqui, ó, você vê que aqui está encurtado. Então, eu alongo o quadríceps quando o quadril está estendido e o joelho flexionado, né? E aí ele faz esse alongamento máximo dele. Nessa posição ele está exatamente com o quadril estendido, né? Hiper estendido, na verdade, e o joelho está flexionado. Esquerda? A última? É a última, para fechar o treino. Vai fechar? Aquela fica vai já. Se quiser fazer mais, a gente faz mais. Olha, querer, até eu quero, agora tem que conversar com minhas pernas. Entre uma perna e outra, tá? Como já tá no final do treino, eu dei um tempinho a mais de intervalo para conseguir executar. Né? Chega só um pouquinho nessa frente. Aí. Ganha amplitude. 2. 3. Bora. Amplitude, quadril, calcanhar e glúteo para subir. 4. Amplitude, quadril, calcanhar e glúteo para subir. 5. Lembra da descida? Domina. Isso, vamos bem. 6. Bora, até morrer. 7. Vamos, bora. 8. Sozinha. Bora. 9. 10. 11, mais uma. Quadril. E sobe. Aí. Vamos. E aí, qual a sensação do treino? Isso é treinar de verdade. Qual foi a principal diferença? As principais, né? Acho que esses pequenos reajustes, parece que eu senti mais o músculo mesmo trabalhando. Antes eu sentia, tipo, um cansaço. Tá. Normal. E agora eu consegui sentir, por exemplo, contrair o glúteo. Tava sentindo o glúteo contraindo mesmo, o músculo. Você tem que conectar, né? Se não conectar, ângulo, posição certa, estabilização e essa conexão muscular, né? A gente fala que é o princípio da integração. A gente usa musculatura estabilizadora para estabilizar tudo que tem que estabilizar, para contrair só o que a gente precisa. É porque lá na elevação pélvica mesmo, eu senti... Falei que eu jogava o corpo atrás? Tá. Eu senti um pouco aqui, ó, lombar. A quadrada lombar. Ele está participando do movimento, mas a intenção não é gerar muito estímulo para ele. Então é gerar 99%, 95% mais estímulo para o glúteo e tentar aliviar o teu quadrado lombar. Como que a gente faz isso? A gente estabiliza o core, né, que faz parte do quadrado lombar, abdômen, transverso, toda aquela musculatura estabilizadora ali do cilindro tórax-pélvico.
e a parte escapular. Então, se você conseguir estabilizar aqui, quem vai participar do movimento é basicamente o glúteo. Essa parte da estabilização eu senti desde a abdução. Sim. Tipo, o tronco tava firme, a perna tava trabalhando. É. Eu senti diferença nisso nos treinos que eu faço, porque o tronco vai junto. Vai. Principalmente nesse movimento, quando você abre a perna, é um movimento natural do quadril vir pra frente. Entendeu? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer manter a alavanca maior. E pra isso a gente tem que estabilizar empurrando a máquina. Entendeu? Isso daí você vai usar pra todos os movimentos. Aqui o Pra búlgaro, peito, peito, ombro, perna, quadríceps posterior, glúteo. aqui no búlgaro mesmo, com menos peso, sem o peso, eu senti mais do que quando eu tava aplicando A carga. A carga. Porque a técnica ela precede a carga. Muito bom. E é bom ganhar nessa consciência, né? É. A musculação, o princípio da musculação não é levantar peso. O princípio da musculação é contrair o músculo, por consequência o peso ele vai ser levantado. Né? Mas primeiro, a contração muscular. Mesmo eu sendo, por exemplo, que eu vejo assim, meninas mais baixinhas, mais magras. Eu não sou alta, mas também não sou tão baixa. E eu vejo eu pegando, por exemplo, 5 quilos, fazendo agachamento com 5 quilos de cada lado, e eu vejo uma menina que é mais baixinha, fazendo com 30 de cada lado. Sim. Não que ela esteja executando errado, ela executa certo, mas assim, às vezes eu fico pensando, será que eu sou fraca por estar pegando menos peso, mesmo eu parecendo ser maior, ser mais forte e tal? Às vezes é o estímulo do músculo, né, que dá... É. Aí umas perguntas. Será que ela tá conectando o músculo certo ali no movimento? Ou ela tá só erguendo a carga? Né? E outra, a pessoa quando ela é mais baixa, a alavanca dela é menor. Então facilita. O movimento ele é mais encurtado, né? Tem isso? Ah, então eu posso usar como biomecânica. desculpa, que eu sou alta, A tua alavanca é maior. O teu fêmur, a distância do fêmur é maior. demora mais pra chegar. É, e aí você tem os torques, né? Por exemplo, quando o fêmur é maior, você não consegue descer tanto, né? Porque se você descer no agachamento, quando o teu fêmur é maior, você precisa flexionar muito o quadril pra frente. Então tem esses pontos anatômicos que a gente leva em consideração também. Por isso, do acompanhamento personalizado. Ó, Exato. E um treino com metodologia faz toda a diferença. muito Fechamos? gente. Fechamos, Ricardo. Já. Obrigado, viu? Obrigado pelo treino. Eu que agradeço. É isso.